Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês em 2 Tessalonicenses capítulo 2, um erro de tradução bíblica no principal texto para falar do arrebatamento da Bíblia. Esse é um erro de tradução e é um erro, para mim, tendencioso, ou seja, ele foi colocado de propósito por escolas teológicas para fazer a Bíblia falar o que ela não faz. Como se isso não fosse tudo, ainda tem as pessoas que naturalmente fazem a distorção dos textos quando não tem erro nenhum. Porque uma coisa é a pessoa ler o texto, realmente o grego está falando aquilo, as traduções concordam, e a pessoa distorce o sentido do texto. Outra coisa é quando ainda existem apelações, quando colocam palavras na Bíblia para forçar a Bíblia a falar o que eles querem que a Bíblia fale. E com certeza isso foi introduzido na Bíblia por escolas teológicas pré-tribulacionistas, assim como existe também as outras doutrinas que fizeram isso. Deus permitiu porque Deus gosta de desafio. E claro que vai ter punições para quem faz isso, né? Mas vamos direto para o texto. Eu queria que você confirmasse isso no aplicativo. Se você tem o aplicativo, esse daqui que eu uso é o Olive Tree. Você baixa ele, vai vir a versão gratuita, ele é em inglês, tem em português também, mas você não vai ter recurso nenhum. Para você ter recurso, você vai ter que fazer uma conta no Olive Tree, rapidinho você faz, e você vai ter que pagar para você ter os números strongs. E se você quiser mais recursos, você vai ter que pagar. Esse aplicativo que eu vou mostrar para vocês é pago, Olive Tree, tá bom? Para as pessoas que sempre estão me perguntando. Então vamos direto para o vídeo. Eu vou ler o texto para vocês, destacar aqui algumas palavras, como de costume, e vou mostrar o principal argumento do vídeo, tá bom? Presta atenção aí. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Esse não é o argumento principal do texto, mas eu frisei aqui algumas coisas para vocês verem o que o pré-tribulacionista tem a capacidade de fazer. Pode perceber que o apóstolo Paulo fala aqui da vinda, da nossa reunião com Ele, dia do Senhor. O que os pré-tribulacionistas fazem? Eles falam que a vinda do Senhor Jesus é uma vinda que ela é visível só para a igreja, é a vinda só para o cristão. Paulo não falou isso aqui, e em nenhum lugar ele fala isso, que existe uma vinda só para o cristão e outra vinda para os ímpios. Não tem isso escrito. Isso são interpretações. E é claro que tem interpretações que condizem com os contextos, mas presta atenção. Eles falam que a vinda do Senhor Jesus aqui não é aquela vinda do final da grande tribulação, ou seja, duas vindas, né? Eles repartem a vinda do Senhor em duas, a primeira ressurreição em várias etapas, e tudo vai dividindo. O dia do Senhor é uma coisa, o dia de Cristo é outra. Isso é bem da linha pré-tribulacionista. Coisas que o apóstolo Paulo, o próprio apóstolo Paulo que detalha tudo, não especifica. Parece que faltou didaquê para ele, aí vem a linha pré-tribulacionista, os pastores, e acham que tem mais sabedoria que Paulo. E eles dizem aqui que a vinda é uma coisa, nossa reunião com ele está relacionado à vinda que é para o cristão, e esse dia do Senhor que vocês estão vendo aqui já não tem nada a ver com isso daqui. O dia do Senhor já é uma outra coisa. Eles desconectam o que o apóstolo Paulo não desconectou, porque o apóstolo Paulo seria um péssimo mestre se ele tem na mente aqui que a vinda é a vinda para o crente e não para o mundo, e que a nossa reunião com ele é só para os cristãos antes da grande tribulação. Ele não fala nada disso, irmãos. Que mestre seria esse? E ainda o dia do Senhor aqui, que o apóstolo Paulo disse, já não teria nada a ver com o que ele falou acima. Seria um péssimo mestre, muito ruim,
Por isso que tem que vir a linha pré-tribulacionista e começar a acrescentar um monte de coisa. Veja a leitura. Como que ela é? Se você está construindo essa carta, se você entende que uma coisa é a vinda do Senhor Jesus para o cristão e não para o mundo, e o dia do Senhor já é outra coisa, você iria especificar no texto, porque você é um mestre. Mas olha o que o apóstolo Paulo disse, para vocês verem como que esses 3 pontos aqui, e se isto que ele fala tem a ver com o dia do Senhor, que o dia do Senhor tem a ver com o que ele falou acima. Olha as conclusões de uma leitura fiel. Por isso que o apóstolo Paulo, aí sim, ganha um título de mestre, porque o que ele está escrevendo aqui é o que todos podem entender. Olha só. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, por consequência da vinda, nossa reunião com Ele. Não tem nada secreto na mente do apóstolo Paulo, é o que está nos profetas. Nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós. O apóstolo Paulo fala, ninguém vos engane de nenhum modo, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Significando o quê? Que a vinda do Senhor Jesus traz a reunião da igreja com Cristo e é chegado o dia do Senhor por isso. Porque o dia do Senhor, para você ver, quando você vai buscar isso daqui nos profetas e você não fica selecionando um texto ali e outro esquece, pincelando, não, você seleciona todas as expressões nos profetas que fala do dia do Senhor. Você vai ver que esse dia do Senhor fala da vinda dele, do arrebatamento da igreja, da destruição que ele e a igreja farão na terra, isso está em Joel, e parece que as pessoas não leem os profetas, e fala do milênio todinho. Isso é chamado de dia do Senhor nos profetas. É dia amargo, dia de tribulação, dia de trevas para os pecadores, mas para os que estão em luz não. E Paulo explicou isso na primeira carta. Tudo isso é dia do Senhor. É só você ir coletar os textos dia do Senhor nos profetas sem pincelar. Pegue todos. Não vá na onda de alguns pastores que ficam criando modinha. Pegue todos os textos. Não é o propósito do vídeo, mas eu já avancei para você ver que o que está sendo lido aqui, qualquer pessoa poderia entender se não houvesse pessoas tentando raptar, capturar o entendimento correto, jogar fora e introduzir o deles. Porque é infidelidade com o texto. O apóstolo Paulo é mestre. Ele não precisa de outros mestres para explicar o que ele não explicou. O que está escrito é o que está escrito. Entendeu? Não tem separação aqui. Pelo amor de Deus. E se isso fosse tudo, já seria terrível, já seria horrível. O apóstolo Paulo iria ficar admirado de alguém ler o que ele falou aqui e depois ele olhar para as interpretações pré-tribulacionistas. Ele ia ficar admirado. E ainda mais se ele visse que transformam a palavra apostasia aqui do texto em retirada. É muita, mas muita insensatez fazer isso. Nunca caia nisso. E pior, nunca faça isso. A palavra apostasia é o que é na Bíblia, não inventa. E aí, no verso 3, Paulo fala, ninguém de modo algum vos engane, porque isto o quê? Pré-tribulacionista fala que isto diz a respeito do dia do Senhor, que não tem nada a ver com o que Paulo disse acima. O apóstolo Paulo, você não pode desconstruir o raciocínio do apóstolo Paulo. E isto se refere ao dia do Senhor, mas o dia do Senhor é quando ele vem, é o dia dele, irmãos, é o dia do encontro dele com a esposa. É o dia em que ele reúne a esposa, não para fazer bodas com um grupo seleto, para que outra parte do seu corpo fique sofrendo a ira lá na terra. Casamento, ira. Casamento, ira. O seu corpo repartido. Uma parte do corpo morrendo e sofrendo, a outra parte do corpo festejando. Você acha que o Senhor vai fazer isso? Jamais ele vai fazer isso. Ainda mais o Senhor ressuscitando a igreja na frente dos profetas. Porque se você é pré-tribulacionista, saiba que você é obrigado,
por raciocínio lógico com a sua linha, você é obrigado a acreditar que a igreja ressuscita na frente de todos os profetas. É só você ler o profeta Daniel. Você vai ser obrigado a acreditar assim, como eu já expliquei nos vídeos, né? Tem pré-tribulacionista que nem sabe disso. Então, isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Aí, para ficar provado que a palavra apostasia é o que é, você vai ver as referências que o apóstolo Paulo vai citar aqui, que vai nos levar para Daniel 11, e lá em Daniel 11 você vai ver falando de apostasia, no mesmo contexto que fala do abominável da desolação. Então, o verso 4 diz: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E aqui nós temos a referência que eu falei para vocês, que é obrigatório você ler. Verso 5. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? O que o apóstolo Paulo quis dizer com isso daqui? Ele está dizendo, vocês não se lembram que nós estudávamos juntos o profeta Daniel? Porque é pelo profeta Daniel e por outros profetas que eu remonto o arrebatamento da igreja, e isso é por revelação de Jesus Cristo. Vocês não lembram? É complexo, tem que estudar todo o profeta Daniel, junto com os demais profetas para entender a profecia. Paulo fala, lembra disso? Verso 6. Agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Ele, o anticristo. A ocasião própria é o seu próprio tempo determinado, que você vai encontrar isso ou em Daniel capítulo 2 ou em Daniel capítulo 7. Se for Daniel capítulo 2, você vai ver que tem que ter os pés da estátua, com 2 pernas, obviamente, 10 dedos de barro e ferro, e ali vai ter o anticristo. Daniel 7, você vai ter 10 reis unidos, e aí do meio de 10 reis unidos vai se levantar o anticristo. Ali é a ocasião própria. Não é a ocasião própria o anticristo se levantar no tempo do apóstolo Paulo, onde não tinha nem Roma oriental. Não é ocasião própria. Cadê os 10 reis? Entendeu? Tem ocasião própria. E aí, antes disso, tem que vir a apostasia, para ele poder se levantar, uma grande apostasia. E aí ele se levanta e o arrebatamento da igreja, o dia do Senhor, o encontro do Senhor com a igreja não acontecerá sem que isto aconteça. Entendeu? Então não era para o povo ficar perturbado, porque essas coisas ainda estavam longe. O apóstolo Paulo jamais pregaria um arrebatamento iminente naquela época. Jamais. E agora vem o texto do vídeo, o assunto do vídeo. Verso 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, aguardando somente que seja afastado, olha só, afastado, aquele que agora o detém. Quem que tem que ser afastado? No texto, você vai interpretar que aquele que agora o detém é o anticristo que está sendo detido, né? Então, tem que ser afastado. O que tem que ser afastado? Muitos da linha pré dizem que é o Espírito Santo, que vai ser retirado da terra. E ainda eles argumentam assim, muitos deles. O Espírito Santo vai. Se ele veio no Pentecoste, ele também vai. E aí, com essa jogadinha, engana a mente dos incautos. Não é? Se ele veio, ele vai. Mas quando o Espírito Santo veio em Pentecoste, ele não estava? Ele estava. E por que diz que ele veio? Porque ele veio sobre toda a carne. É diferente do tempo da antiga aliança. É isso que quer dizer o texto. E quando ele vai, o Espírito Santo vai, como assim vai? É porque o texto está pondo na cabeça da pessoa que o Espírito Santo vai. Aí quando o Espírito Santo vai, ele retira a igreja. E a igreja, junto com o Espírito, que está detendo o anticristo. Você encontra algum reflexo disso nos profetas? Não. É só o texto que está obrigando você a acreditar nisso. Ainda que não tenha ponto algum para concordar com os profetas, o texto aqui está obrigando você a acreditar nisso. Então, verso 7.
Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda o ministério da iniquidade, do pecado, né? Aguarda somente que seja afastado a igreja, o Espírito Santo, afastado aquele que agora o detém. Então, supostamente, quando a igreja subir para os ares, então será de fato, o apóstolo Paulo está falando tudo em enigma aqui, viu? As palavras que iriam trazer luz, ele deixou nas trevas, ele deixou em oculto. Ele falou tudo em enigma aqui, e aí é a gente que tem que caçar o significado. Ele não está falando nada em enigma aqui. Ele está explicando de maneira clara. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, aguardando somente que seja afastado aquele que agora o detém. Verso 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. Aqui o apóstolo Paulo acabou de dar uma referência para Isaías 11, para nos ensinar coisas a respeito do anticristo. Aí pergunta, as pessoas vão lá ler Isaías 11? E presta atenção, não é suficiente você pegar o aplicativo, por exemplo, suponhamos que você tenha esse aplicativo ou qualquer outro. Aí você vê essa referência que está aqui. Tá vendo? É uma referência, essa cruzinha. Aonde tem cruzinha aqui é uma referência. Aí você vai, clica, e aí você encontra aqui Isaías 11, verso 4. Ah, encontrei a referência. Será que eu preciso ver? Preciso, eu não sou preguiçoso, eu vou lá ver. Aí eu vou na referência. Tá aqui, verso 4. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra, ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Aí você vai identificar o perverso, é o anticristo. O que levou o apóstolo Paulo a interpretar que esse texto aqui de Isaías 11 é o anticristo? Precisa de Isaías 10. E aí, quando você vai ler Isaías 10, você não vê igreja sendo retirada antes, você vê coisas do anticristo que as pessoas não compreendem, tudo porque as pessoas não vão ler o contexto. O apóstolo Paulo não vai abrir um parêntese aqui para contextualizar o profeta Isaías para a gente. Mas bastava você ler Isaías capítulo 10 e 11. Quem sabe para o 12 também? E isso daqui é uma das referências que o apóstolo Paulo cita, porque tem várias outras aqui importantíssimas. Agora, atenção que você vai ver o erro de tradução aqui, induzindo o cristão à força a interpretar o arrebatamento secreto, ou seja lá qual for o nome que a pessoa queira admitir. O arrebatamento antes da grande tribulação, pré-tribulacional, seja o que for. Presta atenção. Verso 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Vamos ver se isso daqui é real. A palavra afastado, eu vou clicar nela agora. Olha qual é a palavra que saiu aqui. Ginomai. Olha o significado dessa palavra. Tornar-se, vir à existência, começar a ser, várias outras, né? E tudo concorda. Todas as referências aqui que você vai ler, concorda. E aí, vou clicar aqui embaixo e eu vou pesquisar essa palavra onde ela aparece dentro do Novo Testamento. Ginomai. Olha só, tudo de verde. Aconteceu, transformem, torneis, faça, apareceu, aconteceu, chegou, veio, tornará, né? Tem algumas... Sobreveio, tem algumas expressões aqui, ou seja, ela tem cabimento para essas traduções, certo? Pode ver que concorda. Ou seja, afastado não tem nada a ver com retirada, com se afastar, e sim com tornar-se, aparecer, veio, apareceu, veio a existir. E tem mais textos que você iria procurar no seu aplicativo. Você pode usar qualquer um. O My Bible é a mesma coisa que vai sair. A palavra, essas palavrinhas aqui que você está vendo na tela, que seja, isso não tem no grego. Isso daqui foi colocado no português para dar sentido para a palavra que eles deliberadamente acrescentaram, afastado. E não tem. E aqui uma palavra, nessa tradução aqui, uma palavra foi omitida, que é a palavra meio. Pode ver que em algumas outras traduções, esse aplicativo aqui ele não tem a possibilidade de comparar traduções, o My Bible tem. Você vai ver que em outras traduções fala que
tem que ser tirado do meio. Ou seja, o erro está ali ainda, mas pelo menos a palavra meio não foi ocultada. E a palavra meio, de fato, ela aparece no grego. Pode ver, ó, eu clico aqui e ela não aparece. Ó, ginomai, aquele, estou clicando, não aparece nada. Agora tem. Detém. Cliquei na palavra detém. Detém também tem, mas a palavra meio não apareceu aqui. Mas agora eu vou pôr a versão no grego para vocês verem. Aqui a Bíblia está no grego, é o verso 7. E aqui está escrito, verso 7. Togar mysterion, ede egernete, ou egernetai, depende de como você estudou o grego, tes anomias. Anomias está escrito na nossa Bíblia iniquidade, né? Mas aqui é contra a lei. Nomos é lei, anomias é contra a lei. Devia estar escrito isso. Mas vocês sabem que o Novo Testamento, na nossa Bíblia, tem uma tendência de esconder isso daí da gente. Porque a reforma ela é contra a lei. Então, por isso que precisamos do grego. Mas é o que está escrito. Togar mysterion ede egernete tes anomias. Aí tem aqui nomon ho. Katekon arti eos ek mesu genete. De novo aqui, né? Genete. Então, a palavra que nós estamos procurando é essa. Mesu. Essa palavra aqui, ela é a palavra meio. Vocês sabem, né? Mesopotâmia, por exemplo, é uma transliteração da palavra Mesopotamos. Meso é meio e Potamos é rio. É entre os rios, Mesopotâmia. Acredite no que eu estou falando. Você depois faz a pesquisa. Meso é meio. Então tem a palavra meio aqui. E não tem a palavra afastado, tem a palavra tornar-se a ser. Agora vamos construir o texto. Vamos desconstruir o que a escola teológica pré-tribulacionista, seja ela qual for, de qual tempo for, colocou e vamos recapitular a verdade, entendeu? Vamos reconstruir a verdade do texto. Então eu vou voltar para o português. E aqui o apóstolo Paulo está falando: com efeito, o mistério da transgressão da lei já opera. E aguarda somente que seja afastado? Não. Que venha a aparecer, que venha à existência, aquilo que está sendo detido no meio. Isso é o que está no grego. Ou você pode mudar, alterar a palavra, você tem que construir a frase para o português, obviamente o grego tem isso, né? As palavras estão ao contrário, assim como em outras línguas, você tem que botar o sentido no português, mas não pode trocar as palavras num significado que é completamente o oposto, não que seja o oposto, né? Porque o oposto do afastado na verdade é o oposto mesmo, o oposto de se afastar é vir, tornar a existência, e a palavra meio foi ocultada. Por quê? Vocês viram que o próprio aplicativo te dá a solução se você for bom de pesquisa e souber ler um pouquinho o grego. Então o apóstolo Paulo está falando: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e ele espera até que venha algo no meio a existir, que está sendo detido. O que é que tem que vir no meio? O que tem que aparecer no meio? Qual é o contexto? Vamos ler. Presta atenção. Verso 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Aqui tem uma referência e vai te levar para Daniel. Vocês sabem que está falando do anticristo. É aquele que aparece em Daniel 7, 8 e 9. E é explicado em Daniel 10, 11 e 12. 7 porque você vê que ele aparece ali no meio dos 10 chifres e depois de tempos e metade de um tempo, veio um ancião de dias. Aquele é o dia do Senhor. E é ali que está o arrebatamento. Depois de tempos e metade de um tempo. 3 tempos e meio. Foi em Daniel 7, né? Daniel 8 é uma outra referência para o anticristo, no qual o próprio Espírito usa um contexto histórico lá com Antíoco Epífanes, mas é o mesmo chifre pequeno. Quando estudamos Daniel, a gente vê que é o mesmo. Tanto é que tanto Paulo como Jesus fala do abominável da desolação no futuro e usa da tipologia de Daniel 8.
que aconteceu com Antíoco Epífanes IV. Entendeu? E os versos de Daniel 8 estão sendo explicados em Daniel 10, 11 e 12, que é o abominável da desolação. E tem Daniel 9, que você vê que lá tem uma semana, é cortada no meio, não é? Tem tudo isso, não é? Na metade da semana, etc, etc. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. E por isso que ele dá uma dica. Verso 5. Como são coisas difíceis de se explicar, e não é o objetivo dele recapitular tudo na carta, ele pega os pontos principais e no verso 5 ele dá a dica. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? Ou seja, o apóstolo Paulo costumava pregar o arrebatamento da igreja baseado nos profetas. Ele não acostumava pregar o arrebatamento da igreja falando, olha, eu fui até o terceiro céu e recebi uma aula do Senhor Jesus Cristo. Recebi a revelação lá no terceiro céu, então creia no que eu estou falando. Os profetas não servem para esse propósito. Vocês acreditam que tem pastores falando isso? Vão nas igrejas para falar isso. Escreve livro e vende ainda. Graças a Deus vai ter um tribunal de Cristo para julgar todas essas coisas. Aí o verso 6, o apóstolo Paulo fala. E agora sabeis o que o detém. Vocês sabem. E ele mesmo fala aqui. Ele fala, vocês sabem, mas mesmo assim ele frisa. Para que ele seja revelado somente na ocasião própria. O que detém o anticristo? A ocasião própria. O que tem dentro do texto ocasião própria? Os tempos determinados. Assim como a Grécia só poderia vir a existir depois da queda da Pérsia, e o Antíoco Epífanes, aquele chifre pequeno que teria que se levantar só depois de 4 chifres se levantarem, e esses 4 chifres só poderiam se levantar depois que quebrasse um chifre grande, cada evento tem a sua ocasião própria. Só depois disso viria o Quarto Império, que seria o Império Romano. E só em um tempo futuro se remontariam 10 reinos. E só depois disso o anticristo se levantaria. E seria nessa ocasião própria. Ou seja, todos esses eventos estavam detendo o anticristo. Irmãos, não era para ser tão difícil. Sinceramente, não era para ser. Temos as dicas aqui. E aí, no verso 7, o apóstolo Paulo fala com efeito. O mistério da iniquidade, etc, etc, etc. E no verso 8, ele fala, então será de fato revelado o iníquo, ele vai se levantar no meio da semana, e todos vão saber quem que é ele. Não vai ter mais especulações, não vai ter mais candidatos. Todos saberão. Na verdade, a igreja que vigia já vai saber antes, entendeu? Mas no meio da semana, o próprio Israel vai saber. Vai cair a ficha deles. E aí vai começar a se cumprir várias profecias que estão em Zacarias 12, 13, 14, junto com outras profecias de Isaías, o reconhecimento do povo de Israel sobre o seu Messias, aí vai cair a ficha deles. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Está vendo? Sua vinda é a mesma vinda que o apóstolo Paulo falou no verso 1. Aqui, no verso 1. Não tem 2 vindas. É a mesma. Se tivesse 2, o mestre falaria. Se a igreja fosse arrebatada antes, o mestre falaria. Entendeu? Aí, alguém pode dizer, se a igreja fosse passar pela grande tribulação, o mestre falaria. Por que vocês acham que todo 100% pré-tribulacionista começa a pregar o arrebatamento a partir de 2 Tessalonicenses capítulo 1? Por quê? Vou provar agora para vocês o porquê. E é através de uma leitura rápida, porque eu já falei isso no canal. Verso 3. Irmãos, cumpre-nos dar graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e tribulações. Não está falando de grande tribulação. Concorda? Eu também concordo.
Mas presta atenção na virada. Nas tribulações que suportais. Verso 5. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Verso 6. E se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. E ainda está falando do contexto da igreja que estava sendo atribulada, mas ainda não era grande tribulação. 7. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco. Aqui o apóstolo Paulo também se incluiu no alívio. Mas que alívio é esse? Que tempo que entrou na mente do apóstolo Paulo? Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, só para a igreja, secretamente? Não. Com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 9. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando? Olha aqui, ó. Quando? Nunca esqueça. Leia com cuidado. O apóstolo Paulo falou que do céu ele esperava o Senhor Jesus se manifestar com anjos do seu poder, que vai vir com labaredas de fogo e com glória. Todas essas expressões aqui estão em Mateus 24. E parece até que Paulo leu Mateus 24 para poder falar isso daqui. Mas ele não precisou ler Mateus 24. Embora o Senhor Jesus fala que após a tribulação daqueles dias, o Filho do Homem aparecerá no céu com os anjos do seu poder. E aí tem destruição, porque é o final da grande tribulação. E é ali que é o dia do Senhor, e é ali que é o arrebatamento. O próprio Senhor Jesus não iria deixar o arrebatamento oculto. Ele está falando do arrebatamento, não do pré-tribulacional, porque isso não existe na Bíblia, na mente do Senhor Jesus e de nenhum apóstolo. E o apóstolo Paulo, assim como Jesus, estão montando a sua escatologia nos textos do profeta Isaías, que em uma outra oportunidade nós vamos identificar todos aqui. O apóstolo Paulo está pegando textos do profeta Isaías, frases idênticas, e jogando aqui. Se a Bíblia não está te dando a referência, você não pode depender só de referência da Bíblia, de textos ali te mostrando. Você tem que ler os profetas. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado entre todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Vocês podem perceber no texto, irmãos, que 2 vezes o apóstolo Paulo vai usar a palavra quando, nos direcionando para o tempo. Olha aqui na tela, essas 2 expressões de amarelo, que já estão anotadas aqui, ó. Quando e quando. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus. Aqui no verso 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos. O que se refere essas 2 vezes? Quando, como eu já li. Verso 6. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. É contexto daquela época, mas ele já levou para o fim. Porque ele falou da vinda do Senhor. É fim. Não quer dizer que a vinda do Senhor era pregada por ele nesse tempo aqui. Porque senão ele não tem noção de tempo. E no capítulo 2, ele vai ajustar os tempos para mostrar que não era para a igreja ficar incomodada, porque essas coisas que haveriam de vir sobre a terra ainda estavam longe, porque precisavam de eventos acontecerem. Precisa amarrar toda a ideia. Então, se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio, que é descanso, apontando para o descanso de Deus, juntamente conosco. Quando? Secretamente? Não. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, e mais, em chama de fogo. Ele se manifesta com chama de fogo. Não se manifesta para levar a igreja para as bodas. Por quê? Por que vão inventar coisa no texto?
Pensa, irmão, se coloquem no lugar do apóstolo Paulo. Se você fosse o apóstolo Paulo e acreditasse no arrebatamento secreto, você iria deixar de escrever a principal coisa, o principal evento. Por que você iria fazer isso? Está vendo como as pessoas estão intoxicadas? Não podem nem fazer a pergunta certa? Ele detalhou tudo. Trombetas, trombeta de Deus, trombeta dos anjos, última trombeta. O Senhor se manifesta com labaredas de fogo, traz vingança, voz de arcanjo, junta tudo. Olha, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Vou pegar e vamos misturar tudo. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Pegou tudo. E iria deixar de falar o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação com essas palavras? Por quê? Por que ficou, parece que uma trava na boca do apóstolo Paulo? Sabe por quê? Porque isso não existe na mente do apóstolo Paulo. Por isso que ele está falando aqui, que pessoas estarão sofrendo a tribulação. Falou da tribulação, não só a que eles estavam sofrendo naquela época, mas a que viria no fim, porque ele falou da vinda do Senhor Jesus. Ainda que o pré-tribulacionista quisesse contra-argumentar e falar, não, o apóstolo Paulo cria no arrebatamento da igreja naquela época, e ele está falando daquela época. Pois bem, vou considerar isso então. Mesmo assim, ele está falando que naquela época, Jesus ia descer do céu com labaredas de fogo, com um anjo com glória, com poder e destruição, ao mesmo tempo, trazendo alívio para uns, ao mesmo tempo, castigo para outros. Mesmo assim, a ideia que eu falei logo atrás está formada. Não tem aqui intervalo de bodas. Tá vendo? E não tem o porquê Paulo pular, resumir, ocultar. Toda essa questão é porque a todo custo querem sustentar uma linha que no final das contas é herética. Prejudica o povo. Não prejudica hoje porque ninguém está sofrendo. E ainda depois, quando ficar evidente para todos que isso é uma furada, muitos ainda vão inventar desculpa. Depois de todos os livros escritos, vendidos, todas as pregações e insistência, quando ficar evidente que a igreja vai estar sofrendo e muitos estarem ali despreparados por causa dessas mensagens, ainda vão inventar desculpas. Vão falar que, nós temos preparado, e daí que eu ensinei assim, agora tem que se preparar, infelizmente não era. Ao invés de pedir desculpa, ao invés de reconhecer o erro, sabia que muitos vão fazer isso, ao passo que muitos outros vão apostatar. Isso será a queda de muitos. Muitos, porque se o apóstolo Paulo tivesse pregado um arrebatamento secreto naquela época e não aconteceu, e pelo contrário, vem Nero ainda, uma tipologia clara do anticristo, e começa a queimar cristão, pendurar na cruz, fazer eles passarem por sofrimentos que são pertencentes ao sofrimento da grande tribulação, o apóstolo Paulo teria despreparado a todos. Porque você não vê ele preparando alguém. Um homem de tanta revelação não iria saber disso? Entendeu? Ou seja, é muito maléfico os efeitos da linha pré-tribulacionista na mente do cristão. Tá bom? Então o vídeo ficou grande porque eu contextualizei todo o esquema de novo, né? Eu sei que eu já falei disso várias vezes no canal, mas sempre é bom relembrar e acrescentar e trazer de novo e revisar, porque não são todos que fazem isso, né? Infelizmente. E vocês não vão ver pastores pré-tribulacionistas explicando tudo isso. Ainda que eles vejam o vídeo, eles vão fingir que isso não existe. Eles vão fingir que não viram. Eles vão fingir que não foi perguntado. Sabe por quê? Porque livros têm que ser vendidos. Eles não podem cair de descrédito. Tem que continuar pregando o que as pessoas querem ouvir. Não pode dar coceira no ouvido das pessoas. Criar coceira. Tem que pregar o que é agradável. Pode ver que os maiores canais cristãos são pré-tribulacionistas. Eles não pregam a verdade. Se pregar a verdade, não tem escrito lá não. Não tem 7 milhões, 10 milhões não. Pregam o bom, o que todo mundo quer ouvir, tá bom? E isso é perigoso, Deus não está nessa coisa.
Então é isso, irmãos. Finalizei aqui, provei o erro de tradução e qualquer um de vocês podem verificar. Ninguém precisa ser mestre para isso. O Senhor deixou isso para todos, tá bom? Então, deixe os comentários, quero ver o que vocês entendem. Vou continuar falando disso em vídeos mais curtinhos e objetivos, tá bom? Fiquem na paz então, irmãos. Se quiserem assistir a playlist do arrebatamento, aonde eu venho falando disso desde o Japão, vou deixar no meu comentário fixo, tá? Fiquem na paz então. Deus abençoe a todos.